Bom dia, extraordinário dia! Seja bem-vindo ao Maná Diário. Estamos num projeto de 365 dias para mudar uma história. Você que não assistiu os vídeos anteriores, volta e assiste. É a preparação para entrarmos a partir de hoje na palavra de Deus, com referência para que a nossa vida seja transformada. Hoje eu vou começar utilizando o livro de Neemias. E se você mergulhar comigo nessas palavras diárias e fazer tudo quanto for proposto aqui ao término desse ano, se assim Deus nos permitir chegar lá, não seremos mais as mesmas pessoas. Seremos pessoas transformadas pelo poder da palavra. Amém? Então deixa o seu like no vídeo, compartilhe com mais alguém esse vídeo, tá bom? Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve no canal, porque eu preciso de você para fazê-lo grande, para alcançar novas pessoas. Hoje eu quero começar a falar sobre Neemias com você, e nós vamos falar alguns dias sobre Neemias, onde nós vamos tirar algumas lições para nós colocarmos em prática na nossa vida, entendeu? Então nós precisamos entender o que Neemias vivia na época. Neemias, na época do livro aqui escrito dele, o livro de Neemias, era o copeiro do rei dos Medo-Persas. Então ele era apenas o copeiro do rei, ou seja, ele servia o rei todos os dias, levando até ele o vinho, provando o vinho antes, porque se o vinho tivesse envenenado, Neemias morreria, o rei não. Era esse o trabalho de Neemias, como escravo do rei. E agora, a Bíblia diz que logo nos primeiros capítulos, a Bíblia diz que Neemias está lá, recebe uma visita dos que estão ainda, dos que ficaram sem ser levados do cativeiro, recebe a visita de um deles e pergunta como está o povo lá, o povo que não foi levado cativo, como é que ficou o povo lá em Jerusalém? E aquele visitante diz para ele, a cidade está desolada. A cidade está acabada, os muros estão destruídos, os portões estão queimados e as pessoas que vivem lá estão vivendo em situação de miséria. Aí a Bíblia diz que Neemias, o próprio Neemias narrando, diz assim: e eu me entristeci, prostrei, chorei, me angustiei. E aqui eu quero chegar numa palavra para você. Quando nós estamos diante de situações difíceis das nossas vidas, em qualquer área que seja, é normal nós nos angustiarmos, nós nos prostrarmos, nós chorarmos. Aí a Bíblia continua que Neemias diz assim: jejuei e orei. Ele já começou a agir. Angustiar, a gente angustia. Mas o que nós estamos fazendo com a nossa angústia é o que vai determinar o resultado da nossa vida. Ele angustiou, ele entristeceu, ele chorou. Normal? Mas aí ele jejuou e orou. E a oração de Neemias, ela é tremenda, porque ele ora mostrando para Deus que ele errou e o povo errou. Lembra do maná anterior, onde eu disse para você reconhecer a culpa? Ele diz: nós erramos, o povo errou, somos pecadores, pecamos. Ele não jogou a culpa da miséria de Jerusalém nos babilônios que tinham levado eles presos. Ele não jogou a culpa nos medo-persas que ainda estavam mantendo eles cativos. Ele simplesmente diz: nós erramos e o Senhor permitiu que nós vivemos o que estamos vivendo. Primeiro ponto para romper com os obstáculos da nossa vida: reconhecer que nós estamos errados. Não a sociedade, não a economia, não o presidente, não o prefeito. Ai, mas é muito fácil. Não o pastor da igreja. Eu não estou mais sentindo a presença de Deus porque o pastor não está buscando Deus como deveria. Misericórdia. A presença de Deus, para ser sentida, ela é única e exclusivamente minha e sua. Então, a minha igreja não tem mais a presença de Deus. Você é a igreja. Você é a igreja. A economia da minha cidade, por causa desse prefeito que não sabe administrar, está muito ruim, por isso eu estou passando por uma situação de dívida. Não, você não soube administrar os seus bens. Aí o país está em um caos porque o nosso presidente não é o presidente que eu queria, porque o presidente do pobre era um outro presidente. E aí nós vamos jogando culpas
culpas, culpas e culpas. Então a primeira coisa é, se está angustiado, permita estar angustiado. Se quer chorar, permita chorar. Se quer se prostrar, permita deitar-se no chão e chorar. Mas logo em seguida, busque jejum e reconheça os seus erros. Aí quando Neemias reconhece todos os erros dele, ele continua orando e dizendo assim, ó, mas o Senhor prometeu que se a gente se arrependesse, o Senhor voltaria para nós. Aí você vai orar e vai dizer, Senhor, mas o Senhor prometeu que se eu assumisse os meus erros, se eu assumisse as minhas falhas e se eu quisesse mudança, o Senhor seria comigo onde quer que eu colocar a planta dos meus pés. E aí, Neemias termina a oração dizendo assim, me faça prosperar, Senhor, diante do homem que eu estou servindo. E essa deve ser a nossa oração. Senhor, me permita prosperar na sociedade em que eu estou vivendo. Neemias pediu para que ele prosperasse diante da vista do rei, para que o rei o visse de forma diferente, o notasse de forma diferente, abrisse para ele portas que um copeiro não tivesse aberto. E ao longo desses manás nós vamos ver as portas que foram abertas para ele. Eu quero que hoje você faça uma oração do fundo da alma, dizendo, Senhor, eu quero prosperar. Para de se esconder por trás de uma falsa humildade. Senhor, me dá o pão de cada dia. Senhor, me dá um tetinho para morar. Eu só preciso disso. Comece a pedir prosperidade diante da sociedade em que nós vivemos. Não é em outro lugar, em outra cidade, em outro país. Peça para o agora. Prospere diante dos olhos que estão te vendo agora. E se permitir for, pela parte de Deus, você irá para outro lugar, como Neemias foi. E foi próspero, saindo de diante do rei. Mas primeiro, ele prosperou diante do olhar daquele rei. Naquele lugar, naquela circunstância. O Senhor está dizendo para você, eu quero te fazer próspero na sua empresa. Na empresa que você colocou a mão para fazer. Se amanhã você tiver que vendê-la, você vai vender ela como uma grande empresa, como uma empresa próspera. Uma empresa que vai dar lucro para quem quer que comprar. Não vai ter que vendê-la pelo que ela não está te dando o suficiente, que você tem que abrir mão dela porque não é o suficiente. Não, você vai abrir mão dela porque já não vai mais fazer sentido para você, porque você vai estar tão próspero. Mas antes de eu te prosperar em outras áreas, eu quero te prosperar diante da vista desses que estão te vendo. No lugar onde você está plantado. Então hoje, a tarefa de hoje, reconheça as suas fraquezas. Se preciso liberar perdão, libere perdão. O perdão é a mágoa que não permite ninguém prosperar. Se você não liberar ele, a falta de perdão é uma mágoa que cresce, que não vai lhe permitir prosperar. Então hoje, libera perdão. Liga para aquela pessoa, peça perdão. Não fui eu quem errei, assuma os seus erros. Peça perdão. Depois, busque ao Senhor e peça por prosperidade. E trace o caminho que você quer viver. Porque o Senhor não lhe dará o caminho se você não trilhá-lo. Às vezes nós queremos ver lá na frente, Senhor, me mostra o resultado para eu ver se compensa o caminhar. O Senhor está dizendo, caminhe que eu te mostro o resultado. E amanhã a gente volta no Maná, continuando dentro do livro de Neemias. Nós vamos extrair grandes lições, extraordinárias lições. Fica nesse canal, se inscreva no canal, compartilhe com alguém, chame alguém para ser transformado com você, para executar as tarefas diárias. Faça um extraordinário dia. Viva um excepcional ano 2022. Você nunca mais será o mesmo.